Para você que recebeu a notícia da sua lesão medular agora, que você tem uma lesão medular agora, e está desesperado, você e sua família, eu tenho para te falar, calma, vai dar tudo certo, vai ficar tudo bem. Quando eu cheguei no hospital, que eu recebi o diagnóstico, que eu ficaria numa cadeira de rodas e que seria muito difícil para eu voltar a andar, foi assim, desesperador. Foi desesperador ainda mais naquele momento para minha família. Então, comigo, eu ficava o tempo todo perguntando para os médicos. Era a única coisa que eu perguntava. Eu vou voltar a andar? Mas eu vou voltar a andar? E o tempo todo os médicos, o meu médico falava, balançava a cabeça e falava, é muito difícil. Só que dentro de mim, sem ser hipócrita, tá? Sendo verdadeira com vocês, comigo, em primeiro lugar, e com vocês. Porque se eu não for verdadeira comigo, eu não consigo ser verdadeira com vocês. E dentro de mim, eu tinha certeza que eu não seria refém da cadeira de rodas. Desde o primeiro momento. Claro que foi desesperador, porque eu sabia que eu ia ter que passar por todo um processo muito dolorido, muito difícil. A partir daquele momento eu já sabia que do lado de fora do hospital estava minha família desesperada. Então, eu sabia que ali já começaria um processo difícil, mas que eu teria que passar. Eu não tinha outra opção. Mas dentro de mim, eu tinha certeza que eu não seria refém da cadeira de rodas. Mas era a pergunta que eu fazia o tempo todo para o meu médico. E foi a primeira pergunta e era a única pergunta que eu fazia. E foi desesperador. Mas como eu falo sempre, calma. Calma. A calma é assim, é o começo de tudo. Para você conseguir passar pelo processo, que não é fácil, é doloroso, mas você não tem opção. Então, acalma que você vai conseguir. Foi assim que aconteceu comigo, por isso que eu quero passar para você. Calma que você vai conseguir. Não é fácil. Ali eu fiz a cirurgia, fiquei 14 dias internada, fiz a cirurgia. Quando o médico chegou, aliás, eu quero contar essa parte que talvez serve de força para vocês. A minha mãe estava comigo no momento que eu fui pro centro cirúrgico. E eu vou ser honesta, eu falava assim, eu orava dentro de mim, Senhor, se for para eu ser refém de uma cadeira de rodas, eu prefiro que o Senhor me leva. Foi a minha oração que eu fiz o tempo todo. Mas o que eu tirei disso? Não é na nossa hora e nem do jeito que a gente quer. É na hora de Deus e do jeito que Ele quer. E eu posso te garantir que é a melhor hora, é Ele que sabe o que é bom para você e acalma o seu coração. E aí eu fui pro centro cirúrgico, minha mãe ficou orando, chorando e a família toda desesperada. E quando eu voltei do centro cirúrgico, eu fiquei uns 3 dias longe da minha família, meia dopada de medicação, né? Que eu cheguei no quarto, e junto com a minha família já, né? E quando eu já estava bem, eu perguntei, doutor, como que foi a cirurgia? Gente, perdão. Ele falou, a sua cirurgia foi um sucesso. Quando ele falou assim, eu falei, então já vou receber alta, vou voltar para casa, vou voltar a trabalhar, tô ótima, já tô bem. Isso foi o que passou na minha cabeça. Mas na realidade, gente, não é isso. A minha cirurgia foi um sucesso dentro da lesão medular que eu tive. Ali dentro das possibilidades. O que poderia ter sido pior. Eles conseguiram amenizar. Teve explosão de vértebra, caiu dentro da minha medula e os médicos teve que pincelar, tirar esses ossos que caíram dentro da minha medula. E essa cirurgia foi um sucesso. Claro que foi assim, o ponto X da questão para eu hoje
ter movimento nas minhas pernas, eu sinto as minhas pernas, eu ando com as muletas, apesar de também precisar de uma órtese, porque eu tenho os pés caídos. Mas olha o que eu quero falar pra você. Cada caso é um caso. Ah, ela teve lesão medular. Mas eu conheço gente que teve lesão medular e anda sem a ajuda de nada. Se não contar, não acredita. Gente, eu vou até contar um fato aqui que eu acho que é importante. Quando aconteceu ali, que eu cheguei em casa depois de 15 dias, eu cheguei em casa. Só vou pular uma fasezinha que eu acho importante, que eu lembrei agora. Eu me apegava nas pessoas que dava certo. Eu pedia que eu não queria saber notícia, eu não queria saber nada de quem não deu certo. Isso, pra mim, fez a diferença, tá? E aí, nisso, eu conheci um rapaz, até de outra cidade, assim, uns 250 quilômetros daqui. Mas ele passou pelo que eu passei. E eu vou te falar que foi pior ainda a história dele. E deu certo. Hoje ele anda como se... As pessoas só sabem do que ele teve porque ele conta. Então, pra mim, eu me peguei demais naquilo, quando eu tava desesperada aqui em casa, nas noites de desespero, que no começo eu não mexia nada, eu usava fralda, como eu contei pra vocês, né, nos outros vídeos, vão lá assistir. Como pra ele deu certo, nas minhas noites de desespero, nos meus momentos de desespero, que é normal, eu me apegava a ele. Então, isso me deu muita força. Inclusive, ele andou 200 e tantos quilômetros para vir aqui na minha casa, para eu conhecer ele. E ele me conhecer, porque ele ficou sabendo da minha história lá na cidade dele. Mas enfim, o que eu quero te falar nesse vídeo. Não apega em coisas que não deram certo. Apega em coisas que deram certo. Porque eu fiz isso comigo e deu super certo. Então, apega nas coisas que deram certo. Não desista, luta pela sua vida, porque nós só temos uma vida, uma. Acabou. Então luta por ela, não sobrevive nesse momento. Eu não vou mentir, gente, eu sobrevivi por 1 ano. Eu pedi para que Deus me levasse por 1 ano. Foi desesperador. E se com você acontecer isso, calma, faz parte do processo, tá? Mas depois... no outro dia, abana a poeira e viva, porque você teve uma outra oportunidade e talvez de viver, eu levo pra mim que Deus me deu a oportunidade de viver 2 vidas, entendeu? Então pra mim foi muito bom não, calma, foi muito bom assim, a estratégia que eu usei pra mim. E é o que eu passo aqui pra você, porque deu certo pra mim, pode dar certo pra você. Então, assim, é desesperador, é muito difícil, mas calma, que vai ficar tudo bem, tá? Quando eu cheguei em casa, minha família toda desesperada, foi muito desesperador, mas eu posso te falar que deu certo. Na medida do possível da minha lesão, porque cada lesão é específica, gente. Não é porque o menino teve uma lesão aparentemente pior do que a minha e tá andando, que a minha lesão foi menos afetada, né? Foi menos que a dele, que ele andou, eu também vou andar. Não é assim. Mas se apega no que deu certo, tá? E aí, sei que deve ter faltado muita coisa que vocês querem saber, muita coisa que eu deveria falar aqui, mas na hora que a gente tá falando aqui, vocês até me perdoam, porque eu não tenho tanto costume ainda, mas devagar, vocês vão lá nos comentários, podem me fazer pergunta, que eu vou esclarecendo pra vocês aqui tudo. Eu tô aqui pra ajudar você que teve uma lesão medular, que hoje está numa cadeira de rodas, que teve a lesão medular agora, que está desesperado, não sabe o que fazer, como fazer. Gente, pode me chamar aqui, se inscreva no meu canal, me chama, me manda uma mensagem e eu tô aqui para ajudar vocês, tá? Um beijo.